Olá pessoal, tudo bem? E aí, tá com dificuldade de resolver exercícios em que envolve integração por substituição ou por partes? Então fica comigo nesse vídeo que nós vamos resolver aqui duas questões envolvendo substituição e duas questões envolvendo integral por partes, tá bom? Então, roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm... Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então vamos começar aqui, ó. Na primeira questão é o seguinte, ó, integral de t ao quadrado cosseno de 2t dt. Aí você diz assim, professor, o que é que eu vou usar aí? É substituição ou integração por partes? Olha só, se no lugar do t ao quadrado tivesse aqui dentro do argumento do cosseno, né, e fora foi, né, tivesse 2t, a gente iria fazer por substituição. Nessa situação, não. A gente tem que aplicar por partes. Professor, e como é que eu escolho, né, quem é que vai ser U e quem é que vai ser o dv? Olha, nesse caso aqui, você vai analisar quando você tem uma função, né, que é uma potência, né, do lado de fora, em geral, né, ela vai ser a função que você vai chamar de U. Por quê, professor? Porque quando você for derivando, né, o U a gente deriva. Então essa potência ela vai caindo e, no caso, pode cair até a zero, em que esse termo vai desaparecer para a gente. E o cosseno, ela tem uma característica que ela é uma função que a integral dela ela sempre vai mudando, né? Uma hora vai ser seno, quando você integra vira cosseno, então ele fica sempre nesse ciclo aí. Ou seja, no final, quando a gente aplicar o método, vai ser um integral que a gente vai saber responder. Tá bom? Então, seguindo isso, né? Eu vou chamar aqui esse cara aqui para ser o U e cosseno de 2t dt para ser o dv. Então, olha só. Então, vai ficar, ó, U é t ao quadrado, então quer dizer que o du é 2t dt, tá? E o dv é o que sobra, cosseno de 2t dt. Então, integrando aqui, né, a gente tem que ver a integral do cosseno de 2t dt, que é igual... Aí aqui é um detalhe, né? Você iria usar a substituição para integrar. Mas olha só, como eu só estou multiplicando com uma constante, por uma constante, certo? A variável t, isso aqui sempre vai dar, ó. Quanto é a integral do cosseno? A integral do cosseno é o seno, professor. Seno, isso. Aí você bota do jeito que está aqui. Então, seno de 2t. Só que quando eu derivar isso aqui, não vai usar a regra da cadeia, vai sair um 2, então eu vou dividir por 2. Como assim, professor? Olha só. Quando eu derivar seno de 2t, isso aqui dá quanto? Vai dar derivada do seno, que é o cosseno, e aí eu repito aqui, normal, vezes a derivada do que está dentro, com relação a t, que vai dar 2. Mas isso não é o que eu tenho aqui no argumento, tá? Então, para eu poder compensar, eu faço o quê? Divido aqui por 2. E aí eu tenho exatamente o que eu queria, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa que é recorrente. Sempre que estiver multiplicando por uma constante aqui, basta você dividir por essa constante que você vai ter o valor da integral e integra a função normal, tá bom? Então vamos voltar aqui para a solução. Pronto, então a fórmula de integração por partes nos diz o seguinte, né, que a integral de u vezes o dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, né? Então vou colocar aqui, ó, i, né, que é essa nossa integral que a gente tem aqui do lado esquerdo, ela é igual a isso. Então quando a gente substituir, né, vai ficar, ó, u vezes v, então vai ficar t ao quadrado seno de 2t sobre 2 menos a integral de v du, né? Ou seja, seno de 2t sobre 2 vezes 2t dt, vezes 2t dt, tá? Aí esse 2 aqui, né, eu posso simplificar com esse 2 aqui, então a gente fica com t ao quadrado seno de 2t sobre 2
menos a integral de t seno de 2t dt. Tá? E aí, como eu costumo, né, orientar, você chama isso aqui, ó, de 1j e faz esse cálculo à parte, né, para você não errar, né, não confundir, tá bom? Então, vou reescrever j aqui, sem o sinal de menos, tá? Então, integral de t seno de 2t dt. Então, observe, né, ó, que é uma integral semelhante àquela, só que caiu uma potência do t. Então, eu vou seguir a mesma lógica, ó, vou chamar aqui de u e aqui eu vou chamar para ser o nosso dv, tá bom? Então, a gente tem o seguinte, que u é t, quando eu derivar aqui, eu tenho que o du, derivada de t é 1, então du é o próprio dt, e o dv é igual a seno de 2t dt. Então, v é igual a integral do seno de 2t, que é igual a... Vamos ver se você está ligado aí. Me responde aí. Quanto é que dá a integral do seno de 2t, sem a gente ter que usar a substituição? Isso, exatamente. Né? O que é que você faz? Qual a integral do seno? Menos o cosseno. Menos o cosseno de 2t. Só que para compensar, pelo fato de ter essa constante aqui, eu divido por 2. Show. Pronto, então a gente fica com o seguinte, né? Ó, j é igual, né, a integral de u vezes o dv, e aí a gente aplicando integração por partes, isso aqui fica u vezes v menos a integral de v du. Então, quem é u vezes v? Bem, u vezes v vai ser t, tem um menos aqui, né? Então, menos t cosseno de 2t sobre 2, menos a integral do v du. Né? Então, menos a integral do v du, ou seja, menos cosseno de 2t sobre 2 dt. Tá, então agora, né, a gente já sabe essa integral, inclusive a gente já fez, né? Então isso aqui vai dar igual a menos t cosseno de 2t sobre 2 mais 1/2 que multiplica. Né? A integral do cosseno dá o seno de 2t, só que aí para compensar esse 2, né, a gente já viu que divide por 2, né, mais uma constante. Pronto, então aqui fica menos t cosseno de 2t sobre 2, e aqui 2 vezes 2, 4, então mais seno de 2t sobre 4, mais uma constante. Pronto, achamos quem era j, agora basta a gente substituir lá na nossa integral. Então, a gente vai ficar, ó, com t ao quadrado, seno de 2t sobre 2. Aí, ó, cuidado com esse menos que está aqui, né? Então, fazendo a relação de sinal, ó, menos com menos dá mais t cosseno de 2t sobre 2, menos por mais menos. Né? Qualquer coisa coloca aqui o parênteses, tá? Como eu já falei, né? De graça, né? Você pode usar aqui sem nenhum problema. Eu estou fazendo direto aqui a relação por conta do espaço, tá? Mas o ideal é que você coloque aqui entre parênteses, substitua direitinho. Então, menos seno de 2t sobre 4. Aí aqui, professor, menos por mais na constante. Eu vou colocar menos c, né? Isso é uma pergunta bem frequente que me fazem. E aqui tanto faz, porque como a gente está achando a integral indefinida, então não tem problema, eu posso colocar mais c aqui, tá certo? Inclusive a gente pode fazer a conta, achar que a integral toda bonitinha e só no final colocar o mais o c, tá certo? Então não se preocupa muito. Pronto, então esse é o primeiro modelo, né? Observando que, ó, aqui tanto fazia se eu tivesse um seno ou um cosseno, né? Tanto faz se eu tivesse qualquer número aqui. Então isso aqui é um modelo, né, de questões. E se eu também tivesse mudado aqui a quantidade da potência, por exemplo, T3, T4, isso só ia dar mais trabalho para a gente, né? Mas a ideia seria exatamente a mesma. Então vamos aqui para a próxima questão. Então nessa questão aqui, uma questão também muito interessante, né? Que você bate o olho assim e diz, e agora, professor?
é por substituição, porque o senhor falou que, tipo, quando tem potências, em geral a gente usa substituição quando aqui, tipo, tivesse ao quadrado, e quando eu derivar vai aparecer potência 1. Exatamente, falei isso para vocês, né? Aí você diz, então a integração por partes vai servir aqui, tá? Se você usasse integração por partes, também serviria. Vou deixar como exercício para você, faz o seguinte, chama x de u e chama esse pedaço aqui, né, esse restante de dv. E tenta fazer usando integração por partes, tá? Mas aqui eu vou aplicar substituição. Substituição, professor. Exatamente. Olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou chamar o que está aqui dentro do parênteses, eu vou chamar isso aqui de u. Tá? Então eu vou ficar com o seguinte. Ó. U é igual a x mais 4. Então isso implica que o du, quando eu derivar aqui, vai dar o próprio dx. Certo? Aí você diz, professor, e esse x que está aqui, o que é que eu vou fazer com ele? Aí não tem problema. Veja, o que é que eu estou fazendo? Eu estou jogando a minha integral para a variável u, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa expressão e vou isolar o x. Ou seja, vou passar o 4 para o primeiro membro. Então, ó, u menos 4 é igual a x. Tá certo? Então esse x aqui, ó, que está fora da integral, eu vou substituir por 4 menos u. Aí olha só como é que vai ficar. Então i é igual, bem, eu tenho x, mais x é u menos 4. Coloco o parênteses para não errar. Vezes, aí aqui eu chamei de u, né? Então vai ficar u elevado à quinta. E o du deu igual a dx, então aqui coloca du. Professor, e o que é que eu ganhei? Olha só, eu ganhei o seguinte, ó, eu transferi para onde estava, né, a variável que estava com potência. Agora eu posso simplesmente usar a distributividade, ó, esse vezes esse, para ficar com o seguinte, ó, integral u vezes u à quinta, u à sexta, menos por mais menos, 4 vezes u à quinta, 4u à quinta, du. Então, olha só como a gente simplificou nossa vida, né? Então, estou agora com integrais de potências de u. Então, aí como eu falo, né? Você pode usar que a integral da soma é a soma das integrais, mas a partir do momento que você já está pegando aí o jeito das coisas, você já pode fazer a integração. Então, quem é a integração de u à sexta? Bem, a integração de u à sexta é u7 sobre 7. Ah, professor, eu também já sei que esse menos 4 ele não interfere na integral, ele sai. Isso, aí eu coloco ó, menos 4. E aí, quanto é a integral de u à quinta? U6 sobre 6. Mas, se você ainda não se sente seguro, você quebra aqui em duas integrais, tá bom? De forma que você faça da maneira que você fica mais tranquilo. Mais uma constante, porque aqui é indefinida. Agora a gente volta, né, para a variável original. Então aqui vai ficar ó, x mais 4 elevado à sétima sobre 7, menos 4 que multiplica x mais 4 elevado à sexta sobre 6, mais uma constante. Aí aqui dá para simplificar ainda, né? Dá para dividir por 2, então isso aqui fica x mais 4 sobre 7 dividido por 7, menos 2 sobre 3, x mais 4 à sexta, mais uma constante. Tá bom? Aí me fala aí, você conseguiu resolver usando integração por partes, como eu falei para vocês? Só para ressaltar, né? Você coloca assim, ó, para usar a integração por partes. Chama u para ser o x, certo? Então você vai ter que o du é o próprio dx, e você pega o dv para ser x mais 4 elevado à quinta. Tá certo? Pronto. Aí tenta fazer aí e coloca aí para mim nos comentários se você realmente conseguiu fazer e qual foi a forma mais simples, usando substituição ou usando frações parciais. Tá bom? Conto com seu feedback aí. Pronto, agora vamos para a próxima questão. Então, pessoal, na terceira questão aqui a gente tem a integral do cosseno de x sobre 1 mais seno de x ao quadrado, né? Lembrando que esse quadrado aqui está dizendo que o seno todo está elevado ao quadrado, tá bom? É diferente de ser seno de x ao quadrado. Então, preste atenção também para não se confundir. Professor, como é que a gente faz aqui?
Em geral, ó, quando aparece assim, seno ou cosseno elevado ao quadrado, ao cubo, você vai chamar essa função que está elevada, né, a uma potência para ser u. E aí você vai ver se a derivada dela não já aparece, tá certo? Que é justamente o caso aqui. Ó, se eu chamar o seno de x para ser u, eu tenho que o du é igual a justamente o cosseno de x dx. Tá? Aí você pode dizer, professor, mas e esse 1 aqui? O que é que vai acontecer com ele? Calma, vamos fazer essa substituição que é a que a gente consegue enxergar de cara. Aí vamos ver o que é que acontece, o que é que aparece para a gente. Então, como eu falei para vocês, integral tem muito disso, tentativa e erro. Então vai fazendo, vai com calma. Olha o que faz sentido fazer, tá bom? Então olha só, a gente vai ficar com o seguinte. Bem, cosseno de x dx, que é o que eu tenho aqui no numerador, é o du. Então, aí eu tenho aqui, ó, 1, eu não mudei nada, mais, e o seno de x eu chamei de u, ficou u ao quadrado. Então, ó, eu fiquei com essa integral do du sobre 1 mais u ao quadrado. Então, a gente até já trabalhou em alguns vídeos essa integral, mas se você não lembra, como eu sempre aconselho, né, estuda com a tabelinha de integrais do lado. Então, você vai ver que isso aqui é exatamente o arco tangente de u. Pronto, aí agora a gente volta para a variável original. Então isso aqui vai dar arco tangente do seno de x. Mais uma constante. Beleza? Então, tudo tranquilo, com calma. Nessa última questão aqui da nossa aula, eu estou com x elevado a 4/3 vezes ln de x dx. Olha só, qual é a ideia aqui? A gente vai fazer a integração por partes. Veja, a gente não tem uma potência de x aqui e a gente tem o logaritmo. Aí você lembra, professor, eu sei que a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Exatamente, ou seja, se eu chamar o logaritmo para ser u, o que é que vai acontecer? Esse termo aqui eu vou ter que integrar, né? Mas beleza, quando eu integrar vai continuar aparecendo uma potência de x. E quando eu derivar esse cara aqui, também vai me dar uma potência de x. Então, ou seja, quando eu aplicar a integração por partes, a integral que eu vou ter que calcular depois vai ser apenas uma potência de x. Então, né, por isso que a gente faz essa escolha. E outra coisa que eu costumo comentar com os alunos, né? Veja, quando você olha aqui, o que é mais fácil você fazer com logaritmo? É você integrar ou você derivar? É você derivar, né? Porque inclusive a integração do logaritmo, a gente tem já gravado, né? Que você tem que usar a integração por partes para poder fazer. Então, também observa isso na hora de escolher quem é o u e quem é o dv, tá certo? Olha só. Então eu vou chamar aqui, né, u para ser o ln de x, então du é 1 sobre x dx. E o dv é o que sobrou aí, que é x elevado a 4/3 dx. Então, o v vai ser igual à integral disso aí, 4/3 dx, que baixa, né? Como é diferente de menos 1, baixa a gente somar um em cima e um no denominador, né? Então isso aqui vai ficar x elevado a 4/3 mais 1 sobre 4/3 mais 1, tá? Aí lembra aquilo que eu falei, né? O 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. Você sempre olha o denominador daqui. Então o que a gente está somando aqui é 4/3, né? Eu vou somar isso aqui mais 4/3. Mesmo denominador, conserva o denominador e soma. 3 mais 4, 7. Então o que a gente vai ficar aqui é x elevado a 7 sobre 3. Aí lembra que eu falei para vocês já, né? Ó, aqui também ficaria 7 sobre 3. Só que como a gente vai multiplicar pelo inverso da fração do denominador, então sempre inverte aqui, ó, 3 sétimos. Para você ganhar um pouquinho de tempo, não ter que estar fazendo mais um passo aqui. Mas, se sentir seguro, também vale a pena fazer. Pronto, então a gente vai aplicar agora a integração por partes. Então a gente tem que integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então isso aqui vai dar igual o quê? Quem é u vezes v? Bem, v é esse camarada aqui, né? E o u é o logaritmo. Então vai ficar 3 sobre 7
x elevado a 7 sobre 3 vezes o ln de x, menos a integral de v du, né? Que é esse cara aqui, 3 sétimos, vezes x elevado a 7 terços, vezes o du, que é 1 sobre x dx. Tá bom? Pronto, aí vamos fazer como a gente costuma, né? Chama isso aqui de j, vamos fazer um cálculo à parte. Mas antes eu vou até fazer o seguinte, vamos tirar logo essa constante, porque aí a gente já vai sem essa constante aí. Então, tirando ela aqui, vai ficar menos 3 sétimos, integral. E o que a gente vai ficar aqui é o seguinte, ó. Esse x que está no denominador, eu vou jogar ele para o numerador. Aí a potência dele vai negativa, né? Então vai ficar, ó, x elevado a 7 terços vezes x elevado a menos 1 dx. Tá bom? Pronto. Então vamos chamar de j, na verdade, esse cara aqui. Olha. Reescrever ele aqui, ó. X elevado a 7 terços vezes x a menos 1 dx. Pronto. O que a gente tem aqui é uma multiplicação de mesma base. Então, o que é que a gente faz? Conserva a base, soma os expoentes, ou seja, 7 terços menos 1 dx. Aí você diz, professor, não é somar porque você está subtraindo. Não, porque eu estou somando com menos 1. Tá certo? Mas é uma soma. É a forma que a gente fala, né? Pronto, então eu fico com essa integral aqui. Professor, você vai fazer essa conta aí? Não, não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Porque quando eu integrar aqui, agora, claro, você tem que ter, assim, você tem que ter certeza, né, que isso aqui vai dar diferente de menos 1. Bem, eu estou somando alguma coisa a menos 1, então não tem como isso aqui dar menos 1. Concordam comigo? Então, eu já sei que isso aqui é diferente de menos 1, então eu posso usar justamente a fórmula da potência. Por que, professor, você não vai fazer? Porque lembra que a fórmula da potência a gente faz o quê? 7 terços menos 1, que é essa potência, eu somo mais 1, não é? E a mesma coisa eu faço aqui no denominador. Então, 7 terços menos 1, mais 1. Ah, professor, entendi. Aí agora eu nem preciso fazer conta, né? Exatamente, ó, porque vai se simplificar aqui o 1 com menos 1. Então, na verdade, o que a gente fica aqui é, e esse número aqui você já sabe que ele inverte, né? Então, fica 3 sobre 7, x elevado a 7 terços, mais uma constante. Tá bom? Pronto, agora a gente substitui na nossa integral, logo, i é igual a 3 sétimos, x elevado a 7 sobre 3, ln de x, menos 3 sobre 7, que multiplica 3 sobre 7, x elevado a 7 sobre 3, mais uma constante. Tá bom? Então, isso aqui dá igual a 3 sétimos, x elevado a 7 sobre 3, ln de x, menos por mais, menos 3 vezes 3, 9, 7 vezes 7, 49. X elevado a 7 terços. Ó, professor, e aqui eu também multiplico, é aquela velha história que eu falei. Pode colocar mais C. Ou então nem coloca aqui nessa parte, ó. Deixa só para substituir tudo no final, tá bom? Se você se sentir mais confortável. Pronto. E essa é a última integral, tá bom? Então fiz aqui mais alguns modelos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.